Vamos iniciar aqui, então, nosso primeiro Prosa Legal com o OAB Santo Amaro. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem desse programa, vamos dizer assim, né? Vamos colocar dessa forma, um programa. É o primeiro, então eu peço aí desculpas se acaso houver algum tropeço, se a gente pular alguma coisa, mas espero que vocês gostem, porque foi feito com muito carinho para todos vocês, uma inovação dentro das atividades da OAB de Santo Amaro, que o Alexandre Fante e o Gustavo Rosa sempre estão aí pensando em como modificar, como inovar, como advocacia em geral, e em especial a advocacia de Santo Amaro. Então, sejam muito bem-vindos. Olá, Alexandre Fante, nosso coordenador geral de comissões e vice-presidente da OAB Santo Amaro. Boa tarde. Gustavo Rosa, nosso coordenador do Departamento de Cultura. Muito obrigada pela participação. Boa tarde a todos aqui hoje. E, na verdade, a participação é minha, né? Vocês é que vão dar aí o ritmo desse primeiro episódio do Prosa Legal com a OAB Santo Amaro. E aí eu quero iniciar, gente, falando sobre vida louca. Não sei se vocês viram no Migalhas um artigo falando sobre uma juíza, né, que julgou uma representação do Ministério Público contra um adolescente transcrevendo a letra de um rap chamado Vida Louca. E aí é uma juíza do Rio Grande do Sul, vou fazer aqui uma leitura rápida do título, né, que está no Migalhas. Uma juíza do Rio Grande do Sul fez uma extensa dissertação sobre a situação de adolescentes que são explorados por parte de organizações criminosas. O poema citado é de Sérgio Vaz. Então, o Ministério Público pediu aí a aplicação de medida socioeducativa contra o menor, né? Na representação, e a juíza ela entendeu que era improcedente a representação e ela retrata aí essa letra para diferenciar, né, a visão que o Ministério Público tinha daquela criança, daquela situação, em relação ao mundo, né, o contexto, a realidade desse adolescente, que é diferente daquele contexto, talvez, de quem ofereceu a representação. Então, ela até afirma que seria o papel do magistrado, ao sentenciar, verificar todas essas questões antes de aplicar uma sentença, antes de condenar, em especial, um adolescente a ser retirado, né, do convívio social, por assim dizer, para que ele possa receber a sua correção. Então, que vida louca, né, Gustavo? Com certeza, doutora Lisandra. Aliás, eu acho que foi muito acertado e é muito importante para que os magistrados, os promotores tenham conhecimento da realidade nas periferias, do povo, que realmente são julgados, que precisam da justiça. Até rememorando os tempos antigos, né, a etimologia da palavra sentença vem do sentire, né, do latim, que é sentir. E para sentir, precisamos de empatia, precisamos nos colocar no lugar do outro. E eu acho que é isso que a juíza fez. Ela teve empatia com este adolescente e buscou um pouco da cultura local da comunidade para poder desenvolver e prolatar essa sentença. Então, eu achei... É a palavra do momento, né, Fante, hoje em dia? A empatia é a palavra do momento. E eu achei, assim, de um brilhantismo da magistrada, porque se você lê a sentença, é uma reflexão absurda do que é a realidade do Brasil, né? As pessoas acham que para resolver o problema basta pôr a sujeirinha embaixo do tapete e fingir que não existe, né? Então é uma reflexão assim absurda das diferenças da nossa sociedade, né? Enquanto muitos têm acesso à educação, enquanto muitos têm acesso à leitura, à cultura, outros são marginalizados e infelizmente não vivem de uma maneira privilegiada, não têm acesso a isso. E aí o Estado acha que é simplesmente jogar embaixo do tapete. Vamos prender, vamos deixar ali guardado e que resolve o problema. E a gente sabe que não é esse a questão, né? A vida louca pede, sim, que a gente proporcione e que dê a eles também condições
mudarem a sua vida e mudarem as suas histórias. Então, vale muito a pena a leitura, não só da sentença, mas também desse poema, desse rap, porque realmente traz uma reflexão que a gente tem que parar e começar a pensar. E por falar em vida louca, aí eu quero o comentário dos dois doutores aqui presentes, também a fonte é migalhas, né? Banco indenizará por pedir vestimenta sensual para atrair clientes. Olha o absurdo. O chefe, né, pedia para que a sua funcionária ela utilizasse saia curta e salto, né, estimulando ela a usar a sua beleza, já que ela não tinha talento. Olha o absurdo. Em primeira instância, houve feita uma condenação de R$8.000, míseros R$8.000. Ou seja, para um banco isso significa nada. É realmente estimular que ele continue praticando esse tipo de assédio. E aí, em segunda instância, houve aí a majoração da pena e ele foi condenado, salvo engano, a R$50.000 de indenização por danos morais. Pasmem que, em pleno século XXI, nós temos ainda esse tipo de situação em que um banco utiliza uma funcionária, uma mulher, como um objeto de atração para os seus clientes. Isso realmente, assim, é um absurdo, além da ilegalidade, claro, né, Alexandre Fante? Fala aí o que você pensa a respeito desse tipo de situação, que é bárbaro, né? Não, você começou a comentar a notícia, me veio aquele filme, fica a dica aí com o Mel Gibson, do que as mulheres gostam, que é aquele publicitário dos anos 80, que acha que para vender produto, cerveja, cigarro e etc., tem que sensualizar a mulher, como se a mulher fizesse parte do produto, do objeto, né? Então, é um absurdo que, em pleno século XXI, um banco ainda se submeta a receber uma condenação, uma indenização dessa, usando a sua gerente, a sua funcionária, para atrair, né, para sexualizar a relação com o consumidor, como se ela, de fato, fosse um objeto. Então, eu, inclusive, Lisandra, se fosse o juiz, eu verificaria quantos produtinhos, pique-pique, pleque-pleque, aquele monte de produto chato que eles costumam vender para a gente, quanto que ela faturou na venda disso e converteria a indenização do valor equivalente ao que ela vendeu, né? Porque se eles estavam utilizando, se eles estavam utilizando ela para vender, é que provavelmente ela tinha competência e ela sabia vender. E a questão de sensualizar e etc, para o banco era algo adicional. Então vamos levantar quanto foi que o banco faturou, né, fazendo esse absurdo, e vamos converter isso em perdas e danos para essa funcionária que foi submetida a esse absurdo. Sim, ela não é à toa que talento, escolheu o advogado, talento em promover a reclamação contra o banco, não é verdade, Gustavo? Com certeza. E eu acho que eu vou fazer uma interpretação extensiva dessa sentença para fatos recentes, porque essa sensualização, né, da mulher não ocorre apenas em bancos. E, certamente as companhias aéreas também o fazem, né, através desse assédio moral, esse assédio sexual com suas comissárias de bordo, com as aeromoças, que também são obrigadas a vestirem roupas justas, né, maquiagens fortes e também esses artifícios dessas companhias aéreas que devem ser penalizadas. E vou um pouco além, doutora Lisandra. Agora mesmo, nas Olimpíadas, algumas das modalidades, como o vôlei de praia, e isso foi bastante discutido, as mulheres são obrigadas a jogar de biquíni para expor seus corpos. Ora, isso não é parte do jogo. Já passou da hora de autorizar que as mulheres possam jogar de legging, com os corpos cobertos, talvez sim uma regulamentação nas vestimentas, mas não obrigá-las a jogar de biquíni. E eu coloco apenas exemplificativamente, né, o vôlei de praia, mas outras modalidades também. Acredito que esta moda de penalizar as empresas e as organizações que sensualizam a mulher para vender produtos deve pegar. Com certeza. Com certeza. E falando em indenização, Lisandra, você viu aquela decisão? Parece que o advogado não tem direito a receber honorários, né? Então você viu aquela sentença que o advogado propôs aí uma ação de R$190 mil. A ação foi desfavorável para o adverso dele e o juiz condenou
a fazer o pagamento de R$ 1.000 numa ação de 190 mil. A gente está falando aqui de indenização, né? O artigo 85, fica onde? Pois é, onde fica o artigo 85? É uma notícia que saiu no Conjur, agora ontem, dia 26 de agosto, né? Em que numa ação de 190 mil reais, o juiz entendeu por bem dar R$ 1.000 para o colega, né, a título de sucumbência. Mas felizmente essa... Oi? Ficou assim? R$ 1.000? Não. Felizmente, o Tribunal de Justiça, o advogado recorreu, que eu acho também um absurdo. O advogado ainda é obrigado a arcar com 4% do valor sobre 190 mil para recorrer dos seus honorários, né? Mas é importante ninguém deixar quieto, vale a pena recorrer sim, não é só pela questão do valor, mas também para mostrar que a advocacia ela exige sim respeito. E, felizmente, o Tribunal de Justiça aumentou a condenação e fixou em 10% com base no 85. Então, esses R$ 1.000 acabaram sendo fixados em 10% do valor atualizado da condenação, que é nada mais do que justo, né, Lisandra? Ainda acho que deveria ser 12, né, Gustavo? 10 primeira instância, 2 no recurso, né? Pode ser de 10 a 20. Acho que no recurso deveria ser majorado para 15, pelo menos. Para não ter briga, vamos ficar nos 15, então. Exatamente. Com certeza. Né? Parece que mesmo com a alteração do Código de Processo Civil, os hábitos continuam os antigos, né? Exatamente. É verdade. E, Gustavo? Por falar em causas milionárias, né? Agora e também puxando o gancho, né, do que a doutora Lisandra colocou, dos vidas loucas, não é apenas na comunidade e na periferia que existem, né, os chamados vidas loucas. Na alta sociedade também existem pessoas desregradas, pessoas que se utilizam de má fé e que se acabam contraindo dívidas vultuosas e, ao final, se encastelam em grandes mansões, alegando e se protegendo, se blindando através do Instituto do Bem de Família. Mas a 16ª Câmara de Direito Privado de São Paulo decidiu, em uma causa, que uma mansão de, veja, doutor Fantes, doutora Lisandra, 24 milhões poderia ser parcialmente penhorada para pagar dívidas, visto que o Instituto do Bem de Família, ele é intencionado a manter os princípios constitucionais da moradia e da integridade da pessoa humana. Então, o Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 90% deste imóvel avaliado em 24 milhões. Dá para viver só em 10% disso. Dá para viver só em 10%. Exatamente. É o que... 2.400.000 dá para você comprar belos apartamentos dá ainda. Para morar com muita dignidade. Isso aí é uma 2.400.000. Para quem tem aí honorários advocatícios uma parte, outra parte penhora. E aí vivemos em condomínio. E mesmo com honorários majorados, ainda vai sobrar bastante dinheiro pro dono da casa, né? 2.400.000 para morar com dignidade. Gustavo, para falar... Tá bom, muita dignidade, 2.400, não é verdade? Muito. O Gustavo, e por falar em sacanagem de banco, né? Eu vi que você ia comentar uma outra notícia também envolvendo banco com relação ao Pix. O que você trouxe para a gente aí para falar do Pix? Eu acho que agora estão começando os problemas relacionados à modalidade Pix, né, de transferência de valores. E uma juíza do JEC, aqui da Lapa, em São Paulo, decidiu que após o furto, imediatamente após o furto do seu celular, onde foi transferido a quantia de R$8.000, o banco não é responsável por a transferência Pix, visto que a transferência foi realizada do aplicativo instalado no celular, né, da vítima que foi furtada. Eu acredito. Então, eu tenho meu celular furtado. Sim. O bandido ele faz a transferência. O banco não é responsável pelo produto que ele me ofereceu e não tem uma segurança adicional. Exatamente. Foi o entendimento da juíza do JEC da Lapa.
dizendo que ela instalou por mera liberalidade o aplicativo em seu celular que foi furtado e que não avisou a tempo o banco deste furto e das transferências. A pessoa tem o celular furtado, não tem para que ladrão, né? Batendo papo com ladrão, e por isso eu não liguei, né, para o banco, para avisar, olha, meu celular foi furtado. Esse é o entendimento, né? E outra coisa, não é opcional você baixar o aplicativo no celular, não. Vocês já perceberam que quando vai fazer alguma operação no desktop, você tem que ter no celular o aplicativo do banco para ter o QR Code de leitura? Exatamente. Exatamente. Não, e outra... Você quer ir da área de defesa do consumidor, o que você acha disso? Não, eu acho que realmente a juíza simplesmente pegou o CDC e usou para apoiar o monitor, né? A gente brinca, né? O pessoal usa livro para apoiar o monitor que está baixando. Ela pegou o CDC e pôs embaixo do monitor dela. Não é possível. Porque você paga pelo serviço, não é um serviço gratuito, né? Você paga pelo aplicativo, tá lá no teu pacotinho, na tua cesta de serviço que vem descontadinho todo mês. E aí, quando você acha que vai ter o respaldo do banco, ele simplesmente fala, ó, ema, cada um com seus problemas, né? Gente, realmente... estão aí assistindo ao nosso primeiro programa Prosa Legal com a Bia Santo Amaro. Qual a opinião de vocês? Escreve aí para a gente ver qual é a opinião de vocês, como advogados e como consumidores, né? Porque, afinal de contas, somos todos passíveis de sofrer aí esse tipo de furto que virou moda agora, né? A provocação que eu faço, Lisandra, se fosse o celular da magistrada furtado, será que a sentença seria a mesma? E observe, Lisandra, doutor Fante, que a magistrada ainda frisou que os R$8.000 que foram transferidos indevidamente não ultrapassaram o limite de cheque especial da vítima que foi furtada. Só faltava essa, né? Ele ainda entrou no cheque especial, vai ter que pagar juros ainda por cima. Exatamente. Do cheque especial, mas não estourou o limite do cheque especial. O pessoal está revoltado aqui no chat, Lisandro. Lamentável, um absurdo. Não, mas com razão, né? Imagine. Hoje, eu fico pensando, nós somos uma população que temos telefone móvel e que a gente não pode andar com telefone móvel. Você tem que guardar o telefone móvel, porque você corre o risco de se sair na rua. Você não pode usar o Waze, né? Se você tiver, vai ter que continuar perdido. Vamos comprar a guia de papel, aquele antigo, sabe qual é? Porque a gente não pode mais usar o Waze. Você corre o risco de você ter o seu celular levado, você ser sequestrado junto. Porque o que eles fazem é com a senha do celular. Fala, senão, né, o pior pode acontecer. Então, qual é a responsabilidade da vítima, né, com relação a isso? Se não é o banco que ofereceu o produto, quem será, né? Então, vamos todos cancelar o Pix, é isso? Então, vai chegar o ponto da sentença aconselhar que a gente vá para os presídios e fiquemos presos lá e que os bandidos fiquem do lado de fora. Vai chegar o ponto disso. Eu queria observar que a modalidade Afinal de contas, no presídio, em tese, o celular não funciona. Não dá para fazer Pix. Só em tese, porque parece um call center, né? Não vem só. Agora essa coisa de toda hora todo mundo ter aí a sua foto utilizada em WhatsApp aí de terceiros com outro número que manda mensagem para a mãe, para o pai, para o amigo, dizendo que precisa de uma transferência, precisa de um Pix. Né? Então, e agora... Olha que curiosidade, né? Se dá para responsabilizar o aplicativo, acho que foi essa decisão que deram recentemente, se eu estiver errada, vocês me corrijam, com relação ao golpe, a operadora, né? Foi a operadora que foi responsabilizada pelo golpe sofrido, né, pela pessoa, com relação a esses golpes de faz um Pix para mim, porque eu preciso de dinheiro. Foi isso, né, Fante? Foi. O WhatsApp. Por que o banco não é responsável pelo produto oferecido por ele? Porque a relação é a mesma, né? E a situação é a mesma. Exatamente a mesma. Exatamente a mesma. O paralelo é perfeito. E agora, Lisandra, a notícia do sextou. A notícia para a gente encerrar sextando tudo aqui no nosso primeiro evento aqui da Prosa Legal com a Bia Santo Amaro, tem a notícia do sextou. Essa notícia, o pessoal já vai ficar com água na boca, mas tem mais um pouquinho de expediente para vocês aqui ainda e para nós também, que é a condenação da empresa que foi afastada pelo TST, em que ela pagava o seu funcionário as horas extras
com Vale Cerveja. Ah, como é que é? Vale cerveja? Como é que é? Não entendi. Esse é um bônus bom para sexta-feira, hein? Essa é boa para Fazia hora sexta-feira. extra e recebia como o quê? Como Vale Cerveja. O funcionário entrou com a ação dizendo que a empresa induziu o funcionário ao alcoolismo, né, pagando aí as suas horas extras e as suas bonificações com Vale Cerveja. Ó, tem gente aqui no chat falando que quer receber Vale Cerveja. Era puro malte ou não, doutor Fante? Peraí, qual foi a decisão do juiz? Qual é a sentença? É notícia do migalhas.com.br. A turma do TST entendeu, né, que o fato de a empresa, grande distribuidora de cerveja, uma das maiores do mundo, diga-se de passagem, dar aí como bonificação para os seus funcionários premiações em Vale Cervejas para que eles curtam o fim de semana, a sexta-feira, né? Afinal de contas, temos tantas músicas, né, falando de cerveja de sexta-feira. Então, por que não você premiar os seus funcionários sem que isso seja considerado um incentivo ao alcoolismo? Eu sei que a decisão é... Premiar hora extra. Hora extra, premiação, tudo que a empresa eventualmente oferecer como Vale Cerveja não é considerado incentivo ao alcoolismo, né? Essa foi a decisão, o incentivo ao alcoolismo. Será que dá para trocar por um Vale Whisky, Vale Vinho, pelo menos? O pessoal no chat já está escolhendo até a marca da cerveja já. E aí, gente, quem aí trabalha em escritório, trabalha em empresa, gostaria de receber em Vale Cerveja ou sua hora extra, ou sei lá, Vale Livro, né? Cuidado para as coisas. A hora que você gostaria de Vale Cerveja e tal, cuidado para não travar a plataforma aqui, hein? O pessoal vai todo mundo... Eu não sei o que é absurdo. A empresa pagar com Vale Cerveja ou PST com situação. É bizarro. Não, mas o TST ele só entendeu que não é incentivo ao alcoolismo. Com relação às verbas, etc., é outra discussão. Mas não é incentivo ao alcoolismo. Não, é incentivo aqui. Não. Mas aí eu pergunto para vocês, se o funcionário a descontração Vale Cerveja durante o expediente de trabalho, ele pode ser demitido por justa causa ou não? E aí, como é que eu acho que é a próxima questão que o TST vai ter que enfrentar. Se você fala, ué, eu fui usar meu Vale Cerveja na hora do almoço, não tenho culpa se de repente eu tomei um pouquinho a mais, afinal de contas eu sou um bom funcionário e ganhei muito Vale Cerveja. O chefe não pode nem falar nada, né? Não pode nem falar nada. O pessoal brindando aqui, ó. Tem gente querendo trabalhar para empresa de vinho, para ver se ganha Vale Vinho, né? Por aí vai. Será que a Johnny Walker está precisando de advogados? Ai, gente. Cada uma, né? Agora, tem mais alguma notícia dessa semana aí? O Alexandre Fante, Gustavo Rosa, o que mais que a gente conseguiu encontrar aí nessa semana de destaque? O programa interessante é isso, pessoal. Nós vamos fazer só o destaque, né? Comentários, destaques da semana. Então, não são todas as notícias. Nós vamos fornecer a fonte para que todo mundo possa consultar, fazer a leitura mais aprofundada. Então, hoje nós tivemos aqui notícias do Migalhas, do Conjur. Tivemos de mais alguém? Acho que só Migalhas e Conjur. Migalhas e Conjur, né? E quem tiver também, Lisandra, quiser mandar para nós notícias durante a semana, é só mandar aqui no inbox, tanto no meu perfil, no perfil da Lisandra, do Gustavo, ou na da subseção. Manda para a gente no direct, né, aquelas notícias que vocês gostaram, que vocês acham legal a gente comentar, fazer aqui toda durante a semana. Falou, olha, gente, olha que notícia interessante essa daqui, olha, comenta lá no próximo programa, né? E toda sexta-feira vamos trazer também um outro colega, um outro convidado. Também trouxe uma notícia interessante aqui para nós dos bastidores, né, Gustavo Rosa? Que foi a queixa-crime contra a procuradora que chamou o Procurador-Geral de Justiça de machista, né? Interessante isso, né? De machista. E ele ingressou ainda com esta reclamação. Ela disse que ele era machista. Ele gritou com ela, diminuiu ela em público e depois ele que ingressou. Olha a inversão das coisas. Isso foi um Conjur, né?
Conjuro. Ministério Público de São Paulo, é isso? Ministério Público de São Paulo. Sim, Procurador-Geral. Vale a leitura, pessoal. Principalmente a vocês, colegas doutoras que estão aqui assistindo o programa. Exatamente. Então, gente, acho que era isso, né, para o nosso primeiro programa. Espero que vocês tenham gostado. O propósito é esse, que seja um programa curto, dinâmico, fazendo esses comentários num horário que vocês estejam aí almoçando, iniciando, terminando o seu almoço, voltando para o escritório, bem rápido para que seja algo descontraído e, como eu disse, dinâmico, né? Para que vocês tenham aí uma recordação do que foi notícia jurídica durante a semana. Alexandre Fante, Gustavo Rosa, adorei o nosso programa. Muito foi bom. Muito legal. Pelo menos para mim, que estou aqui junto com vocês, eu gostei muito. Doutora Lisandra, doutor Fante. Parabéns a vocês, adorei a participação de vocês. Acho que poderíamos Fala, finalizar com a leitura aqui dos versos que a juíza utilizou na sentença. Posso fazer a leitura? Então, Alexandre pode fazer a finalização dele e a leitura é sua. Claro. Não, é só depois aqui da leitura do Gustavo e às 18 horas eu aviso aos colegas que utilizarei o meu Vale Cerveja. Apenas depois das 18. Fora dessa decisão, não me paguem com Vale Cerveja. Mas temos a linha 0% de álcool também, olha aí. Ah, tá certo. Vamos lá, Valeu, Gustavo, a leitura. A leitura que foi utilizada. A leitura é sua, do Vida Louca. Foi utilizada pela juíza para justificar a sua sentença. Esses dias tinha um moleque na quebrada, com uma arma de quase 400 páginas na mão. Umas minas cheirando prosa, uns acendendo poesia. Um cara sem Nike no pé, indo para o trampo, com o zóio vermelho de tanto ler no ônibus. Uns tiozinho e umas tiazinha no sarau, enchendo a cara de poemas. Depois, saíram vomitando versos na calçada. O tráfico de informação não para. Uns estão saindo algemados aos diplomas, depois de experimentarem algumas pílulas de sabedoria. As famílias coniventes estão em êxtase. Esses vidas mansas estão esvaziando as cadeias e desempregando os da Atenas. A vida não é mesmo louca? Finaliza a juíza. Parabéns, juíza. É a vida como ela é, sendo retratada pelos magistrados criminais aqui no Brasil. Muito obrigado. Pessoal. Agradeço a participação de todos. Gustavo Rosa, muito obrigada. Alexandre Fante, obrigada. Pessoal, sexta-feira que vem teremos convidados aqui no nosso Prosa Legal com a B. Santo Amaro. Obrigada pela participação de todos vocês. Beijos. E que assim seja, hein, Gustavo? Até sexta-feira que vem, 13 horas.